Nessa lição a gente vai falar um pouquinho sobre benchmarking. Isso porque nós vimos que uma das formas, de definir temas de projeto por Lean Six Sigma, uma das fontes de ideias de projeto Lean Six Sigma é o benchmarking. Se a gente voltar na nossa lição sobre identificação de projetos, nós falamos, tem como buscar ideias de projeto olhando para a questão dos indicadores, para os nossos processos, para a voz do cliente e também para o benchmark. Então, vale a pena a gente falar um pouquinho, porque é útil a gente trabalhar com benchmark sempre que possível, já que isso pode nos dar boas ideias de projeto Lean Six Sigma. Basicamente é o seguinte, eu posso realizar o benchmark de 3 formas, Essa forma que é a mais conhecida, o benchmarking competitivo, é quando eu comparo os meus resultados com os meus concorrentes. Normalmente esse é o benchmarking mais difícil da gente fazer, porque exige que eu tenha informações do meu concorrente. Normalmente eu vou conseguir isso, muitas vezes comprando essas informações no mercado ou contratando uma consultoria especializada. Mas é possível sim eu, de forma competitiva, fazer esse comparativo. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa de aluguel de carros, eu tenho concorrentes, eu quero ver como que está o resultado dessas outras empresas. Quanto que está mais ou menos o ticket médio dessa outra empresa, dos meus concorrentes? Como que está a taxa de locação de carros dos meus concorrentes? Então, eu faço esse comparativo. O mercado de varejo, por exemplo, é muito competitivo e existe sempre essa tentativa de fazer esse benchmarking mais competitivo. Então, isso é uma realidade no mundo dos negócios. Mas existem outros 2 tipos de benchmarking que são interessantes, são mais fáceis de fazer e encaixam muito bem aqui para a gente no Lean Six Sigma. Então, basicamente, eu estou recomendando para vocês ir por esses outros caminhos que são mais fáceis e funcionam muito bem dentro aqui do nosso contexto. Existe o benchmarking colaborativo, onde normalmente as empresas que não são concorrentes, elas se juntam para discutir um certo assunto e comparar os seus resultados. Eu já presenciei esse benchmarking colaborativo quando eu estava fazendo o programa Lean Six Sigma numa empresa de varejo. O que aconteceu? Um dos projetos que a gente queria fazer era a redução do turnover dos funcionários. E aí o RH dessa empresa de varejo convidou o RH de outra empresa, que era uma indústria de fabricante de cigarros, e um outro RH que era de uma empresa de call center, e as 3 se reuniram, então essa empresa de varejo, a empresa de call center, essa indústria fabricante de cigarros, o RH de cada uma das 3 se juntou e durante 3 reuniões que foram agendadas, eles conversaram muito sobre essa questão de hora extra e turnover. E eles puderam o quê? Comparar boas práticas, E aí fizeram esse benchmarking colaborativo, de forma que a empresa de varejo onde eu estava, ela conseguiu se posicionar melhor em relação ao seu próprio turnover. E isso acabou então virando realmente uma ideia de projeto e fizemos esse projeto de redução de turnover com base nessa discussão desse benchmarking colaborativo. A última ideia é do benchmarking interno, que também funciona muito bem. Normalmente, o benchmark interno vai funcionar para grandes empresas. Empresas que têm mais de uma fábrica, mais de uma planta, mais de uma unidade. Porque a ideia do benchmark interno é você comparar as fábricas da mesma empresa, as marcas de uma mesma empresa. Então, às vezes eu sou uma multinacional que trabalho no ramo de bebidas, de alimentos, de higiene pessoal. Eu tenho várias marcas, eu posso comparar o desempenho de uma marca com de outra. E nesse benchmark interno, eu perceber que uma das minhas marcas, eu posso melhorar o resultado dela. Existem também, por exemplo, multinacionais que têm mais de uma fábrica de manufatura. Então, eu tenho uma fábrica em São Paulo, outra na Bahia, outra em Goiás, outra no Rio, enfim. O desempenho dessas fábricas
pode ser comparado. Muitas vezes a gente já viu, já presenciei, né? Compara o resultado do Chile, da fábrica que tem no Chile, com a fábrica que tem no México, com a fábrica que tem no Brasil, né? E faz esse comparativo de resultado para ver, por exemplo, aqui no Brasil, quais são as oportunidades de melhoria de projetos que eu tenho. Então, são esses 3 tipos de benchmark que existem, sendo que, na minha opinião, e que eu recomendo para vocês, trabalharem com um colaborativo interno vai ser mais fácil e já é bastante útil para essa nossa proposta aqui de tentar identificar oportunidades para o Lean Six Sigma.